seu pênis pode estar te avisando sobre a saúde do seu coração. O que a disfunção erétil revela sobre sua saúde cardiovascular? Você sabia que a disfunção erétil aparece anos antes de um infarto, por exemplo? Hoje eu vou te explicar o porquê isso acontece, o que a ciência já comprovou e quando a disfunção erétil é um sinal de alerta para doenças do coração. Eu sou Camila Latanzi, médica urologista e andrologista, e especialista em performance física e sexual masculino. Para agendar a sua avaliação e sua consulta, QR Code na tela e link na descrição. Por que o pênis e o coração estão diretamente ligados? Ereção é um fenômeno neurovascular e depende de artérias saudáveis. A aterosclerose, ou seja, o entupimento ali, a formação de placas na parede dos vasos sanguíneos, podem serem fatores de risco para doenças como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Essa doença, a aterosclerose, ela leva a uma disfunção endotelial, ou seja, uma disfunção da parede do vaso, que compromete a ereção. O pênis aqui, ele funciona como o termômetro do nosso corpo. Então, se você já tem algum grau de obstrução no pênis, nos vasos sanguíneos do pênis, isso já é um sinal de alerta para entupimento e obstruções de outros vasos do nosso corpo. Por isso, o pênis está diretamente correlacionado com o coração. E a disfunção erétil, ela é um marcador independente de saúde cardiovascular. Vamos pensar que as artérias do pênis, elas são de pequenos calibres, são finas, quase que como comparado com um fio de cabelo, de 1 a 2,5 milímetros de espessura. As artérias coronárias, elas já são maiores, mais grossas, de 3 a 5 milímetros de espessura. Então, quando tem uma doença sistêmica, como a aterosclerose, por exemplo, vai entupir vasos de pequeno calibre primeiro. Então, ele já vai ser um preditor de doença. Então, a disfunção erétil, ela já alerta sobre entupimentos de vasos de pequeno calibre. E, logo em sequência, se nada mudar e a gente não interromper e não mexer nessa via, para parar o processo de aterosclerose, melhorar a saúde, em relação à dislipidemia, melhorar a saúde do paciente como um todo, essa doença ela pode agravar, ela pode evoluir e obstruir outras artérias mais importantes, como, por exemplo, as coronárias. Então, lembre-se, a obstrução ela começa primeiro em pequenos vasos, como no pênis, causando a disfunção erétil. O que ainda não dá dor no peito já pode estar afetando a sua ereção. Estudos feitos em 2003, 2006, 2010 mostraram que a disfunção erétil ela precede eventos cardiovasculares em até 3 a 5 anos. Em 2013, outros estudos também muito robustos publicados, feitos avaliando 90 mil homens com disfunção erétil, mostraram que a disfunção erétil ela aumentou o risco em 63% do paciente infartar. E aumentou em 44% o risco de qualquer evento cardiovascular. Então, a disfunção erétil ela foi um fator de risco independente para a doença cardiovascular. E a Sociedade Europeia de Cardiologista ela reconhece que a disfunção erétil é um marcador precoce de risco cardiovascular. Então, quais pacientes merecem uma avaliação cardíaca, já que eles têm essa disfunção erétil? Quando que a gente tem que investigar? É para todo mundo? Homens com diabetes, pressão alta, obesidade, tabagista e dislipidêmico são os principais que merecem uma investigação cardiovascular. Eles devem ser acompanhados na disfunção erétil pelo urologista e da parte cardiovascular pelo cardiologista. E aqui vai um alerta. Homens jovens também têm disfunção erétil e aqueles que não têm uma causa aparente, por exemplo, psicogênica, também merecem uma avaliação cardiovascular. A disfunção erétil em homens jovens nunca deve ser banalizada. Então, alguns exames que o médico deve pedir laboratoriais, por exemplo, glicose, hemoglobina glicada, perfil lipídico,
fazer a medição da circunferência abdominal, ver o IMC do paciente, aferir a pressão arterial. Tratar disfunção erétil é tratar estilo de vida, é mudar hábitos, é colocar o paciente para a prática de atividade física, melhorar a dieta, fazer uma dieta mais balanceada, avaliar a qualidade do sono. Isso tudo melhora a qualidade de vida global do paciente. E o maior erro é só tratar disfunção erétil com remédio e não investigar. Isso é um erro absurdo, porque a disfunção erétil é um marcador de risco cardiovascular. O remédio para a ereção, ele pode sim melhorar a ereção, mas ele não vai tratar o seu risco cardiovascular. Então, ele pode gerar uma falsa sensação de segurança e você merece uma investigação completa. Se você tem disfunção erétil ou algum sinal de alarme de disfunção erétil, como por exemplo, reduções das ereções matinais, ausência de ereções noturnas, perdas de ereções com maiores frequências, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui como sugestão dos alertas, dos sinais de alerta da disfunção erétil. Se você tem disfunção ou algum desses sinais, você merece uma avaliação completa com o médico urologista e andrologista. Eu vou deixar aqui como sugestão um vídeo que eu falo sobre a falta da libido. Até a próxima!